Oi, estamos ao vivo, diretamente de Gravataí, pelas ondas do Instagram, chegando via satélite 3G, 5G e outras tecnologias, fibra ótica e tal. Eu vou colocar aqui na descrição do que a gente está falando. E agradeço a presença. Muito provavelmente essa live vai ficar gravada, vi que já chegou alguém. E assim, dei um ois, que daí eu vou citando aí a galera. Obrigado pela presença. Eu vou começar a falar sobre o projeto, e para mim falar não é problema, né? Eu acho que só tá. Tem um cara furando. Para mim falar não é problema, então vamos seguir, e surgindo as questões aí a gente vai falando. Essa live faz parte das ações aí do projeto, né, que eu desenvolvi, o que deixamos para a cidade, né, uma ilustração e suas possibilidades para aproximação social. A motivação em fazer esse projeto, né, surgiu da necessidade de entender como eu me insiro no contexto da cidade, né, e o que eu posso contribuir efetivamente para as coisas andarem, né, para ter uma cidade melhor, para a comunidade ser mais... ter mais possibilidades, né, de crescimento e coisas positivas. Então, deixa eu só apagar o som aqui do PC, que eu botei a rodar aqui para ver os comentários. Então, surgiu dessa necessidade de observar as coisas, né. A figura ilustrada é Bom dia, Moisa, tudo bem? Oi, Graça, eu também. Esse eu não sei o nome, mas estamos aí. Então, assim, essa figura retratada, né? Ele é um profissional da limpeza, do serviço de limpeza urbana, que geralmente é uma pessoa que ela passa despercebida, assim, no contexto da cidade, né? Embora utilize o uniforme mais chamativo, ainda a gente não dá bola, né? E, assim, ele recolhe os detritos, né? O que as pessoas deixam pela rua, e eu achei pertinente retratar dessa forma, assim, né? Então, assim, o que tu deixa para a cidade? São coisas boas ou são coisas ruins, né? As tuas atitudes, elas agregam, embelezam, ou elas sujam ou deixam as coisas desagradáveis, né? Que outras pessoas têm que ter essa, né, uma reação, né, de limpar. O cara tem que limpar. Tu vai lá, deixa um papel, uma bagana, um negócio, o cara tem que limpar, né? Então, assim, pô, se eu colocar... Mas a ideia não era retratar né, a partir desse ponto, assim, do lixo, né? Mas não só o lixo físico, né? E extrapolar, e não só criticar também essa parte de tipo, coloca o lixo no lixo, porque isso é civilidade, né? A gente é obrigado, né, a fazer, são regras de convívio social, né? Do mesmo jeito que não dá para dar pelado na rua, não dá para deixar lixo na rua, é óbvio, né? Mas extrapolando um pouco mais, assim, tipo, tá, ok, eu já não deixo lixo na rua, eu dou bom dia para os meus vizinhos, eu sou uma pessoa educada, eu estaciono na vaga, todos os critérios de civilidade, ninguém tá falando nada de extraordinário, né? Então, né, a partir disso, quais são os sentimentos, qual é a minha relação com a cidade, né? Eu tenho tido alguns contatos que pré-pandêmicos, assim, né, com pessoal, com uma galera, assim, que tem diferentes iniciativas, assim, né. Eu destaco a galera da Feira Viva de Novo Hamburgo, né, que
são meus parceiros. Eu faria um evento lá em abril, acabou não rolando, e enfim, vai ficar para o ano que vem. Mas eles desenvolvem uma parte assim eles fizeram inclusive até umas lives, deve ter salvo lá no Instagram deles, sobre organizações, né, de pessoas, da sociedade civil, que se unem lá, dos orgânicos, economia criativa, economia solidária, né? São diferentes formas de organização entre as pessoas, né? Para um bem comum, para um bem maior, né? A gente agrega a cidade e, aliás, para a comunidade, né? Porque a gente pensa muito na cidade como um todo, grandes obras, asfaltamento de ruas, que deve estar acontecendo aí na cidade de vocês também, em função do período, né? Então, são coisas importantes para a cidade, é legal, o poder público, ele, dependendo da região, ele é bem atuante, dependendo do segmento, ele é de grande importância, né? Mas, assim, e o que eu faço a partir disso, né? Do que me é proporcionado ou não, e das formas que eu interajo com a cidade. Esse foi a motivação inicial, assim. Falando agora um pouco da forma da exposição, né? Ela é uma de e-commerce, e-book, né? De ser uma coisa e-mail, né? E ela também é uma né? No sentido que eu pensava, eu estava com essa ideia já do meu camarada lá do Serviço de Limpeza Urbana, o famoso Gari, há algum tempo já. Fazia tempo que eu queria retratar e fazer alguma coisa a partir disso, né? Porque me chamou a atenção, assim, até do próprio questionamento da parte de consumo, assim, né? Porque a gestão dos resíduos, né? Ela é um produto muito bem acabado, né? Eu estava conversando esses dias com um camarada meu. A gente usa as coisas que vêm em milhões de embalagens e elas simplesmente somem, né? E a partir disso, eu disse, pô, né, uma boa reflexão, dá para usar essa figura para extrapolar para outras coisas, né? Então, assim, ela seria uma exposição física com um quadro, né, com uma ilustração. Eu queria mostrar também o processo, porque eu acho importante, assim, mostrar como eu faço, porque às vezes as pessoas me perguntam, e até para estimular um pouco essa parte de produção mesmo, né? Não só de desenho, porque, enfim, cada um vai na sua técnica. A minha técnica, por exemplo, é baseada nas minhas limitações. Eu não consigo fazer aquele degradê, a matização do traço realista, e nem pretendo, né? Então, assim, eu adaptei as minhas limitações, né? Então, assim, eu posso fazer de uma sombra dura, eu posso fazer com traços mais simples, que é o que eu consigo, né? Então, eu queria mostrar também o processo. E, assim, outra motivação foi assim, como é que eu vou chegar nas pessoas? Porque, pô, se eu faço num lugar, eu chamo a galera, chamo o Renato lá para botar um som, né? As coisas vão acontecendo, as pessoas estão passando, vão entrar na exposição, né? A gente marca, depois faz encontros. Então, assim, como é que eu vou transpor isso tudo pro virtual, onde, né, tem uma grande audiência, mas ao mesmo tempo as pessoas não estão prestando muita atenção, né? Então o cara tá lá olhando as fotos de viagem, postou o seu TBT e daqui a pouquinho se depara com uma ilustração, né? Então é bem desafiador. E esse projeto ele foi patrocinado pelo Fundo de Cultura do município aqui de Gravataí, né? Numa iniciativa do Arte em Casa, como um auxílio, né? Um respiro aí para a arte. Então, pô, como é que eu vou fazer? Se eu colocar uma foto no Instagram, né? Se eu botar uma foto, legal, fiz a ilustração,
assim, eu já coloco as fotos do Instagram, eu já coloco os textos, né? Eu gosto de escrever aquilo ali. E outra, os meus textos, embora tenham retratados que tenham ideias, agora por último eu fiz o Foucault, o Paulo Freire e o. Quem mais que eu fiz? E o Freud. Eu não. A minha pretensão não é dar uma biografia ou fazer uma resenha, até porque. Oi, oi, galera que bom que vocês vieram também. Não é fazer uma resenha ou uma das, né, um resumo da obra, até porque isso foge completamente dos meus conhecimentos e eu acho até que soaria bem arrogante assim tentar resumir, né? Talvez às vezes eu pego um parágrafo lá do Wikipedia para dar só uma ideia geral, ou pego uma frase da pessoa que eu gostei, né? Mas então como eu vou fazer isso? Pô, eu vou fazer um e-book, né? Eu vou chegar eu estava com um projeto quase pronto, assim, bem formatado já, para fazer tudo isso via site, via Instagram mesmo, mas eu disse, pá, cara, mas eu tô com o celular na mão, entrou um WhatsApp, eu paro tudo para ver o WhatsApp. Agora aqui na live entrou uns WhatsApp aqui. Então, né, eu já fiquei meio que me batendo para ver o que ia acontecer. E, né, qual é essa notificação? O que essa notificação me traz? Então, chegar nas pessoas dessa forma inesperada também faz parte da graça da coisa e do projeto em si, né? Então, fiz esse e-book em formato PDF e formatei ele já para a tela do celular. Eu coloquei nos stories agora e depois eu vou deixar ele disponível nos destaques, né? Então aqui já falei. E essa é mais ou menos a pegada do projeto. Porque como eu falei antes, pô, tinha feira, tem evento, tem os encontros, né? E eu fiquei meio perdidão, assim, como é que eu vou fazer uma exposição, né? Então, cara, vamos testar, mas assim, eu não tenho nenhuma referência de ninguém, a gente vai pegando vai pegando as ideias que vão fluindo por aí, né? Então eu fiz um encontro na semana passada e, e a gente conversou bastante sobre essa parte do chegar, né? Dos grandes insights, assim, como pensar, né, agora de um pensamento um pouco mais crítico, como isso vai chegar para as pessoas, porque eu enviar, né, até eu sou profissional de comunicação, mas eu enviar eu tenho uma intenção, né, mas como a pessoa vai receber essa ilustração, né, eu precisei empacotar, então é mais ou menos isso. Galera, fiquem à vontade. Oi. Fiquem à vontade para. Eu vou falando livremente aqui. Se quem quiser fazer alguma intervenção, se quiser participar também, entra aí e pede que eu libero aqui. Eu estou passando o e-book aqui e tô vendo. Esse é ambientado no centro da cidade, aqui de Gravataí, né? Por se tratar da temática, eu incluí alguns elementos da cidade. Eu geralmente faço o retratado, né, mais solto, né, na página, né? Até isso é uma das coisas que para mim, por incrível que pareça, por mais que seja uma ilustração simples, né? Pô, tem um cara ali varrendo e tem umas coisinhas atrás. Essas coisinhas atrás e essa composição, eu tenho uma certa dificuldade ainda para compor, para deixar de um jeito agradável para mim, né? Então, assim, tem outras ilustrações, até ter deixado alguma coisa por aqui, que elas são só o rosto, ou só né? Então, até para focar bem na ideia, então eu incluí ali nesse do que deixamos para a cidade, o chafariz, que é uma dos marcos da cidade,
né? E assim, ele é bem bonito mesmo. Esses dias até colocaram algumas luzes e tal. E é um lugar bacana e é um lugar agradável, né? A gente tá no centro da cidade ali, às vezes no meio de uma correria. É bom parar um pouquinho ali perto da água que dá uma acalmada, por incrível que pareça, né? E, enfim, hoje a praça ela tá sem os bancos, né? Em função do distanciamento, mas é um ambiente agradável. A praça ela é chamada de Praça da Bíblia, né? Enfim, também tem ali tem um monumento à Bíblia e tal, que estava numa outra praça perto do museu e foi transferida para lá. E tem uma pedrinha ali também que eu coloquei mais para a direita. Aquela pedra, ela é. Quando eu fui tirar as fotos, porque que eu faço as ilustrações a partir de fotos, né? Então eu fui tirar e eu tirei a foto na referência para pegar bem o chafariz. Eu queria que desse esse contexto da cidade, né, do horizonte. E agora chega as viagens da ilustração, né, pô, deixar o cara dentro da praça, que ele fique num espaço distante, né, dos outros elementos em um plano, em um primeiro plano, e a praça, né, que ele está dentro da praça, ele trabalha na praça, né, e só tem elementos mais. Eu não tenho essa teoria da arte, assim, mas são elementos mais frios, né? São elementos não humanos, né? Então, assim, é o chafariz, que é um equipamento de concreto, né? Embora seja bonito e agradável, ele é uma coisa que não é orgânica, né? O monumento lá da Bíblia. E aquela pedra, ela traz uma placa do pessoal da escola Barbosa Rodrigues aqui, que é uma escola estadual, que eles plantaram aquela árvore e tem uma placa ali dizendo que foi os alunos tal, no ano tal, sei lá, a árvore tem 50 anos, agora eu não lembro Opa, vou mostrar aqui. E são vários. Esse aqui é o chafariz, né? Depois, enfim, bacana, quem é de Gravataí conhece. Eu já tive bons episódios lá. Uma vez eu toquei água, a gente foi numa feira do livro, eu era moleque, toquei água numa galera lá e levei um bilhete, né? Todo mundo tem uma historinha com chafariz. Esse aqui é um monumento monumento não, da Bíblia, né? Também tem uma placa ali, toda a exposição. Até teve uma polêmica recentemente aí do nome da praça, era Borges de Medeiros. E daí, por um projeto de vereadores, se tornou a Praça da Bíblia aí nessa transição aí pro Deus é tudo. E aqui é essa pedrinha aqui que tem uma placa eu acho que é um carvalho, eu não lembro, eu não sei qual é o nome da árvore, eu coloco na sequência aí. Então, mais ou menos a parte dos elementos assim da ilustração, né? Galera, por favor, me puxem assunto aí. Eu não sei se eu tô falando o que vocês querem ouvir, eu tô falando, né, no geral. Aqui no meu e-book aqui tem a ficha técnica, que são os meus materiais, né? Eh, Voltando àquela reflexão eu até gravei um vídeo aí também, tá no IGTV, e voltando àquela reflexão de fazer de fazer as coisas. Às vezes a gente acha que precisa muita coisa para fazer, né? Então assim, a gente tem muitas expectativas ou por exemplo, quando eu comecei a desenhar, foi mais ou menos em 2016. Eu voltei a desenhar mais ou menos em 2016, né? A ideia sempre foi desenhar, né? Fazer as coisas do meu jeito, com a técnica que eu consegui. Eu lembro que eu desenhava bastante árvore. Meu moleque sempre dizia, você só faz árvores. Eu disse, cara, é o que eu consigo fazer, eu vou me divertir desenhando.
E depois fui migrando, né? Eu nunca sei se eu fiz eu acho que foi o Belchior que eu fiz primeiro, depois eu fiz a Elsa, e depois é o Cartola, e depois se confunde. Uma época eu pesquisei ali, eu tenho a ordem cronológica das ilustrações. E, e assim, sempre foi com. Pô, eu tava a fim de desenhar. O Belchior eu fiz um rascunho na Bic, num bloquinho. Eu guardo até hoje a página, porque isso é uma outra coisa que eu faço. Eu guardo todos os meus desenhos. Todos os rabiscos, às vezes tem. Eles ficam na gaveta aqui, tem uma gavetinha aqui. Eles ficam uma vez por mês eu passo eles pras pastas de arquivo ali. E volta e meia aparece assim, tipo, que nem aqui tem umas espadas de São Jorge. Ah, espada de São Jorge. Pô, eu sei desenhar a espada de São Jorge porque eu desenhei várias já. E daí, às vezes eu pego pra pesquisar. Esses dias me pediram, desenha uma tábua, madeira, flores. Eu tenho umas tábuas aqui daí, né? Já tinha feito. E, enfim, os materiais que eu utilizo são relativamente simples, né? E encontra-se em livraria, em boas casas, livrarias do ramo, né? Aqui em Gravataí, meus fornecedores são a J Júnior ali, da Jane, né? Sempre tem material bom e baratinho. Tem o pessoal da Casa do Papel também, que é meu parceiro, atuando lá. Às vezes até, inclusive, me dão consultorias, assim, eu preciso fazer um nesses dias eu precisei trocar o material para uma ampliação e ela me fez uma consultoria. Eu uso essa caneta aqui, que é uma caneta Nanquim. Ela é uns 15 pila, assim, ela é até um pouquinho das mais caras, das coisas mais caras que eu uso, assim, né? Essa aqui eu uso para fazer esses traços pretos. Acho que tem mais aqui na bota, aqui. Esses contornos aqui também é feito em preto, né? Eu uso para essa parte das sombras, que tem mais no braço ali, né? Aqui. Aqui eu usei dois lápis, né? Ah, vamos fazer isso. As ideias nunca param, as exposições virtuais do quais vocês vão fazer. Vamos pensar junto e eu vou te botar na barca aí para me ajudar, amor. Eu uso os lápis da Faber, enfim, né? Dentro dos desenvolveres artísticos aí, esses dias os caras, mas tu usa, né? Tem lápis maiores, sei lá, acho que é uns 3 pilas esse lápis. É, dura, leve, assim, é um bom custo-benefício. Não estou fazendo propaganda Faber aqui, pô, tem outros lápis também bons, né? Eu uso o 4B, que ele é um pouquinho mais escuro. Eu não conhecia também essa parte dos grafites, né? Então o grafite, assim, tem o HB, que é um mais fininho, que o grafite é mais duro. Esse aqui tá todo. Eu gosto dele que ele tem personalidade. Ele é mais fininho. E ele é mais duro, o grafite. Daí o traço fica mais claro. O 4B, pode ver, já tem uma ponta mais grossa ali. E ele tem um grafite mais macio. Então quando tu, daí tem 2, 4, 3, tem todo. No 1 acho que até o 8 deve ter B, né? Então eu uso o HB, que é o mais claro, cinza, mais durinho, o 4B, que é esse, né, um pouquinho mais médio, seria, da gradação dos lápis, e uso o 8B, né, que daí é bem escuro mesmo, já é quase preto. E eu uso para fazer essa. Deixa eu tirar a prancheta, acho que fica melhor. Eu uso para fazer aqui, por exemplo, essas. Então aqui tem um pouquinho do mais claro e um lápis mais escuro aqui. Acho que aqui nesse desenho eu usei o 4B e o HB, né? Porque, enfim, não tinham muitos detalhes e não tinham muitos detalhes, então dava para fazer dessa redução de cores, assim, né? Eu gosto dessa sombra marcada, como eu falei antes das minhas limitações, né? Então, ao invés de fazer toda a gradação do preto até o branco, tirando lápis, fazendo devagarinho, como eu não tenho essa técnica, eu desenvolvi a minha, que é assim, é a luz dura, até
porque, por exemplo, vamos abrir aqui, ó, fiz uma luz dura, a luz entra por aqui e daí né, e eu pego só a parte mais reta da luz, né? Deixa eu fechar aqui. Enfim, né? Outro material que eu gosto são essas canetas, né? Essas aqui são tem uma marca famosa e conhecida. Ela é um pouquinho mais cara e tem umas, acho que é um 7 pila, mas tem uma genérica delas da Compactor que é bem boa também, e acho que custa uns 3 pila. E o resultado é o mesmo. Até então eu não notei diferença nas cores ou na durabilidade da tinta, assim. Eu usei a Lumicolor, né, para fazer as faixas do uniforme do nosso camarada. E até uma das coisas assim que eu não usava, não uso muito a Lumicolor, é uma das que tem aqui, estava meio velha, né? E, enfim, né, para fazer essas faixas. Esse outro cinza aqui eu usei um lápis de cor, né, que vem lá no conjunto com vários. E assim foi. Uh, o maior charme e a coisa que eu acho mais bacana, e é uma das coisas que eu encontrei completamente por acaso, foi o papel craft, né? Eu gosto desse papel, eu tenho um apego emocional ao craft tremendo. O craft ele me lembra muito sei lá, daquelas embalagens de carvão, né? Que tem aqueles desenhos toscos não, simples, né? Porque o processo imagina, quando um saco de carvão, o cara que é um produto sujo, que é um produto desagradável, né? Ele serve, quando ele tá fazendo fogo é bom, mas o carvão seco ele é meio estranho. Então, é numa embalagem rústica, né? E, enfim, eu gosto daquela estética do carvão. E eu acho que me influenciei muito, porque eu gosto de fazer fogo, aqui o pai sempre me chamava para fazer fogo, e é uma das coisas que eu gosto até hoje, né? Eu gosto mais de fazer fogo do que assar. E é uma das coisas que eu gosto. Então acho que talvez de tanto abrir saco de carvão desde de piar, assim, acho que eu vi meus desenhos ali. E o meu sonho é ter uma arte minha numa capa de carvão. Até vou começar a procurar os caras fabricantes, né? E, enfim, né? E a maravilha do craft é isso. Parece que o cara pegou um papelão na rua, porque as coisas mais toscas, mais, sei lá, um lanche gorduroso, um pastel da feira, os negócios, eles vêm no craft. E assim, é um papel que ele não é muito valorizado, né? E ele é uma coisa simples, ele tá ali, ninguém dá bola, o cara faz embalagem, o cara faz tudo com papel craft e pá, que bacana, né? Até eu lembro o dia que eu comecei a usar o craft, eu disse, pá, eu preciso de um papel diferente, né, para fazer minhas coisas, porque desse, pá, eu vou fazer uns desenhos, né, bacana, fazer já no papel branco e tal, uma gramatura um pouquinho mais grossa e legal, Cláudio, que bom que tu tem, Cláudio. Mas, pô, eu quero um material diferente, assim, né, pra dar um destaque, assim, e eu tentei o papel jornal. Mas o papel jornal, como eu não tinha muita destreza, assim, na época, e eu queria usar uma outra caneta, deixa eu ver se eu tenho. Eu comecei com um pacote de craft e essa caneta, 10,5. Né? Então, daí fazia as coisas mais no preto, assim. E daí eu olhei o craft assim, pô, esse papel é bacana, vou começar a usar esse papel. E eu fazia antes só um preto, né? Pegar lá os primeiros desenhos lá, eles eram branco, o fundo do craft e preto, né? Com o tempo eu fui desenvolvendo a minha técnica devagarinho e daí fui criando essas ilusões de profundidade, né, através das sombras. E isso foi uma das coisas que quando eu comecei a fazer foi meio revolucionário para mim, porque, né, eu fazia só
Ó a galera marcando rolê aqui. Que tri, que bom. E, e assim, foi uma das coisas que para mim foi revolucionário, de dar esse volume, né, através das sombras. E depois das sombras, né, então assim, veio a parte da luz, né, me sair das trevas, né? Então, assim, pô, se tem sombra é porque tem luz, né? Eu já estou intencionalmente aqui com a janela aberta, então assim, pô, tem uma área bem de sombra aqui perto do meu olho, mas tem uma área luminosa aqui na minha testa. Então, assim, eu preciso retratar isso. Isso vai ser importante quando eu for mostrar o meu trabalho. E o craft voltando ao craft, o craft me permite isso, né? De colocar áreas de luz, né, dentro do desenho. Eu acho que uma das coisas das mais iluminadas, assim, das primeiras tentativas de iluminação, assim, acho que foi meio que a Billie Holiday, eu acho, ou Bob Marley. A Billie Holiday tá ali, vou pegar depois. E então fazer essa parte e dar eu acho lindo, né? Bom, tudo que eu faço eu acho lindo porque eu faço com carinho assim e com vontade e na ideia de passar coisas boas assim, né? Então o branco ele dá esse destaque e daí eu uso a caneta. Eu não encontrei muitas alternativas assim pro branco. Até se alguém souber de alguma coisa, por favor, me avise que é essa caneta gel. Tem uma versão dourada dela também que eu uso. Eu usei para fazer o óculos do Paulo Freire ali, eu usei essa. E outras coisas também. Tem outro projeto bacana que está aqui, e depois a gente vai falar dele uma outra semana que vem. E talvez no próximo sábado. E, enfim, né, tem essas artes aí. Vamos ver o que mais que eu posso falar aí. Me perguntem, fala que eu te escuto. Vamos ver para. Deixa eu ver aqui. Então. Deixa eu ver o que mais bacana destacar aqui. Além de falar. Demais. Né? Eu acho que essa parte eu não falo muito eu geralmente posto as coisas e acabo não falando muito do meu processo, assim. Eu gosto de falar o processo justamente para entender que a gente consegue fazer as coisas, claro. Às vezes o pessoal acha que é fácil, né? Eu até tenho uma certa resistência, assim, para fazer essa time lapse, assim, né? E esse reels e tal, que são ferramentas das redes que eu acho que é bacana, agrega na arte, mas o meu ponto de vista, assim, é um negócio bacana, assim, que aproxima bastante do público e mostrar o processo, assim, dessa forma rapidinha, né? Mas eu acho que na parte porque, assim, uma ilustração, no meu caso, em média, ela demora umas 15 horas de trabalho físico, né? De, assim, pô, eu gosto de fazer os trabalhos com uma certa referência de teórica ou de vivência ou prática, né? Então, assim, quando esse negócio da música, eu tenho o case do Tim Maia, que é engraçado. Então, assim, pô, eu gosto de Tim Maia, eu vou fazer um Tim Maia, não qualquer Tim Maia, né? Eu vou fazer um do disco que eu gosto, da música que eu gosto. Daí eu vou lá, pesquiso o disco, escuto o disco de novo, pego as referências, pego as fotos da época, então na época eu usei a capa do disco, porque daí eu chego lá no Sarau do Rio, lá com a Clau, chega um fã de Tim Maia, essa história é verídica, mas foi foi no Sarau do Cruzeiro lá, o Felipeira, o cara tem uma tatuagem Seroma, Sebastião Rodrigues Maia. E daí o cara disse assim, e esse Tim Maia aí, esse é do Batata Frita, de 1976. Então, assim, eu tenho que saber um pouquinho do que eu estou fazendo para, né, para criar essa empatia e ter um contexto, porque não é só
Eu digo, não é só o desenho, né? São as coisas que envolvem. Então, depois da referência de foto, que nem aconteceu nesse trabalho, tá no e-book. E eu acho estranho ainda chamar de e-book. E, enfim, ah, tem a parte do eu me inspiro em fotos, né? E eu sempre digo que é uma ilustração inspirada em, né? Porque, por exemplo, essa é uma ilustração inspirada em um profissional do serviço de limpeza urbana. Ele não é um profissional, porque um profissional de serviço, né, é uma pessoa que está lá, né? Eu tô fazendo uma coisa inspirada em, né? Eu não pretendo criar aqui uma pessoa ou uma coisa, não. É uma figura, né? Uma transposição da coisa toda. E, e além dessa parte de tirar os principais traços, ir para o papel, escolher os lápis e tal, uma das coisas que eu tenho também, algumas coisas no meu processo, elas estão decididas. E eu não me estresso, porque assim, eu vou fazer no craft, né? Eu vou usar a caneta tal. Todos os meus retratados, eles têm os contornos. Então, assim, no momento que eu chego lá, que eu vou fazer a sombra do braço pegando no coisa. Assim, o braço ele vai ter contorno. Ah, mas e daí se não? Ele vai ter e tá resolvido. Porque daí eu não me estresso na hora de desenhar, né? E, assim, os materiais também, eu inovo algumas coisas. Eu, né, faço algumas inovações. Cada vez eu me desafio um pouquinho mais a fazer mais um detalhe, mas também cuido para não ficar muito, né? Eu fico dentro. Eu descobri o meu conforto dentro do desenho, né? Mas eu dou umas ousadas, assim, né? E isso às vezes acaba não refletindo direto na obra em si. Eu também acho difícil, né? Na obra em si, mas para mim é uma grande evolução. Por exemplo, os traços, parece que o cara pega a caneta e risca de fora a fora. Às vezes eu faço pequenos traços. Então, para mim, até a minha zona de conforto e para sair, e às vezes a minha inovação é fazer, ao invés de uma linha até a metade, eu ia até a metade e mais um pouquinho. Vai chegar um dia que eu vou conseguir fazer tudo, né? Mas por hora eu não me sinto seguro e eu vou fazer as coisas do jeito que eu me sinto seguro, ou usando um pouquinho sempre, né? E eu não lembro do que eu estava falando. Enfim, né? Mas tem toda essa parte que eu digo da parte que não está no papel, né? Que talvez essa ilustração tenha muito mais trabalho e coisas fora do papel, né? E do processo, e digitalização, e reprodução, impressão. Depois eu falo um pouquinho mais disso, são 10h39, temos 20 minutos ainda. Então, assim, são essas reflexões, né? Porque no momento que eu tô pesquisando, que eu tô na parte da pesquisa, tanto ela teórica, como né, referências visuais, eu escuto as ideias, escuto as músicas, né? E penso bastante no que eu estou fazendo, né? Não é desenha tal coisa e daí eu não consigo trabalhar desse jeito, assim. Eu acho que a gente pode. Eu penso sempre assim, o que isso vai me trazer, né? Então, recentemente eu atendo encomendas desde sempre, assim, e foi uma das coisas, tipo, desenha tal coisa, legal, mas assim, me conta mais, eu preciso saber, né, o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. E uma das coisas que me, que me fez questionar essa parte, porque eu fazia coisas de música e de fé, que nem eu digo, e desenhos diversos, soltos, né? E eu participei agora em 2019, parece que faz tanto tempo, né? Mas faz só um ano, do... Troquei ideia. Até não deveria falar muito, mas vou falar depois. Então, sequela.
Então é isso, essa reflexão, então assim, essa parte da pesquisa eu vou falar, nessa parte dessa ilustração, eu vou responder a pergunta do Moisés, se eu cheguei a trocar a ideia com as pessoas que trabalham na limpeza urbana. Sim, eu troquei. Essa pessoa que aparece na ilustração sem rosto, ela é uma pessoa real, é um profissional ali que trabalha há um bom tempo já. Ele é morador da cidade há uns 30 anos. É um cara bem gente fina, volta e meia eu passo por ali. A gente se conheceu quando eu trabalhei na Feira do Livro, né, aqui na produção da Feira do Livro, até da mesma galera que faz o Saial do Rio lá, o pessoal da Simples Assim, lá do Daniel, esqueci o nome da moça. Uh, enfim, né? Eu cheguei lá, eu tirei algumas fotos dele, a ilustração era para ser um pouco diferente e, e eu acabei mudando quando eu cheguei em casa lá depois de ter colhido as fotos. Eu disse, bom, eu ia fazer um pouco diferente, né? E se não, eu decidi, eu ia fazer o rosto dele, né? Ia fazer, enfim, mas eu disse, bom, daqui a pouquinho eu posso expor ele de uma forma não tão legal, né? E, sei lá, daqui a pouquinho alguém levar para um outro lado, ou, enfim, né? Sei lá, o que que poderia acontecer? Eu achei que nesse momento eu não achei legal centralizar a discussão nele, né? E colocar até essa parte do sem rosto é uma das coisas que eu faço nas minhas ilustrações, assim. Ah, eu até agora esse lance da tecnologia é bacana que eu mandei pelo WhatsApp por alguns contatos para a galera que se cadastrou num formulário que eu criei, né? E veio essa questão assim, tá, e o cara é sem rosto, né? Eu faço algumas ilustrações sem rosto. Eu comecei a fazer, a não figurar o rosto, né? Não fazer os olhos lá quando eu fiz o São Jorge, que foi uma das coisas que daí entra a parte da pesquisa e da minha reflexão que acaba influenciando que é o que faço, e daí eu faço do jeito que eu quero, e daí eu mostro o que eu quero mostrar e não mostro o que eu quero provocar também, né? No caso do São Jorge, assim, foi um lance que eu olhei assim, bah, eu vou fazer o São Jorge, mas, né? Peguei aquele santinho, né? Peguei o santinho clássico, olhei e disse, bah, primeiro que rosto de santo sempre é polêmico, né? Tem episódios aí de restaurações e tal que ficaram meio estranhos. E assim, mas eu já tinha feito umas 30 ilustrações na época. Eu lembro que eu tinha já repertório de rosto para fazer. Poderia fazer o rosto. Mas daí, estudando a história, eu pensei assim, pô, cara, se o cara mata um dragão, se, né, ele resolve os problemas e eu vou clamar a ele, né? Sei lá, vou fazer uma oração para ele me ajudar. Eu preciso me ajudar também. Então, qual é o rosto do São Jorge nesse momento? O rosto do São Jorge é o meu, que, claro, né, daí vai das questões de fé, né, mas com intervenção, com apoio divino, o agente da mudança sou eu. Né, então, o que vai transformar a realidade, que daí já conversa um pouco mais com esse trabalho, é a minha pessoa. Né? Eu vou me associar com pessoas que também talvez tenham os mesmos propósitos positivos, né? Para mudar a minha cidade, para resolver os problemas, né? Para me ajudar nos anseios. Então é isso. E daí eu não fiz o rosto. E daí eu entrei nessas aí de não fazer o rosto. Outras coisas que eu não faço o rosto é quando eu queria que fosse eu. Tem outro lá do filme do Bob Dylan, que é um moleque que tá com um violão, né, que é para ser o avô musical do Bob Dylan. Daí a gente troca a CD depois, ele tá num trem e tal. Eu disse, pô, eu queria ser esse cara. E daí eu não faço o rosto. A Iemanjá também não tem rosto, né? Então, assim, quando são entidades, né, e rosto,
Às vezes eu não coloco o rosto, não faço questão mesmo e boto. Ou às vezes eu desenho só um pedaço, enfim, para dar uma referência maior. No caso dessa ilustração, até daí agora já voltando ao looping de ideias, eu tava trocando uma ideia e disse assim, tu vê, não tem rosto, né? Ô, irmão. E, bom, não tem rosto, mas assim, cara, tu lembra do rosto do último gari, né, profissional de serviço de limpeza urbana? Tu lembra do rosto do cara? Não lembra. E daí assim, por que tu quer que eu desenhe uma coisa que tu nem sabe o que é? Por que eu vou expor o rosto de alguém que tu não tem interesse na cidade? Tu passa pelo cara, o cara usa o uniforme mais chamativo. O cara carrega um carrinho gigantesco laranja. Todo mundo tá passando pelo cara. Ninguém olha pro rosto do cara. E depois que eu vou ter que desenhar o rosto pra tu ver, não olha. E eu posso desenhar qualquer rosto. Então assim, se é qualquer rosto, se é qualquer um, se tu não nota, eu não vou desenhar o rosto, né? Então assim, até uma provocação, pareci indignado agora, desculpa. Até uma provocação assim pra gente se olhar mais, notar os detalhes da cidade, né? São pessoas que estão por trás dos serviços, não só os serviços públicos, mas no comércio, na padaria, né? Nos transeuntes, que nem eu gosto de usar. São pessoas que estão passando por ti ali na rua e às vezes a gente não nota. Claro, cada um por suas razões, né? Isso é uma outra coisa assim que eu... Agora, obrigado, Moisés, assim, eu acho que é massa mesmo retratar o cara, porque assim, pô, o cara tá trabalhando ali, meu. Se fosse uma coisa mais... se a lógica ou se a dinâmica social fosse um pouquinho diferente, talvez esse serviço não fosse nem necessário. Eu não estou falando agora tem que abolir a limpeza urbana. Não. Eu acho que é um serviço importante da cidade. Acho que, né, tem esse viés assim, né, de deixar um ambiente agradável, que, né, é uma boa. Né? Enfim, pô, o cara ter uma cidade agradável é legal, né? Assim como ter os, né, os demais serviços funcionando. Bacana, total. Acesso à cultura também, massa, né? Eu não estou criticando, mas assim, esse profissional, quando a gente olha para as coisas, tentar enxergar um pouquinho diferente. E é isso, hoje a gente estamos de máscara na rua, né? Se cuidando, e assim a gente tem eu não sei, eu acho tão estranho agora andar de máscara e porque a gente nota muito os olhos das pessoas, né? Então assim, os olhos são parte importantes do rosto, é uma das coisas que eu gosto de fazer nos meus desenhos e em outras ilustrações, assim, até as mais recentes. E eu acho que foi a partir... Eu não lembro qual a ilustração assim, que eu chamei assim, eu preciso fazer um olho bacana, né? Tem coisas que eu gosto de fazer nos desenhos, eu gosto de fazer o olho, porque eu acho que assim, a expressividade dos desenhos, acho que tinha até um do Miles Davis aqui. Esse aqui do Miles Davis. Esse aqui eu fiz só o olho. Isso aqui eu saí da rua de máscara, olhei que tava todo mundo só o olho. Eu disse, cara, achei tão massa esse olho, eu vou fazer esse... Né? Então assim, tem tanta expressividade, tem tanto tudo. Então assim, não seria o problema, né? Mas a gente se enxergar assim é bem importante. Eu vou me perdendo. E o profissional, sim, eu acho que, né, revoltando, é um serviço que talvez, né, se tivesse sei lá, os caras do Japão, depois do jogo da Copa do Mundo, os caras que recolhem o lixo, tá tudo certo, né? Os caras, né, os caras não sujam, ou os caras não limpam a sujeira, ou tem um consumo consciente e
e uma, oi, e uma pegada assim mais, né, de conservação da cidade e do ambiente, né? Pô, a gente faz isso em casa, ou deveria, né? E por que não fazer na rua, né? E além disso, né, voltando todo a história do meu livro agora, o que eu deixo para a cidade, né? Então, assim, quais são as minhas ações? Porque, assim, eu posso conviver numa boa, eu posso, né? Posso votar, agora a gente vai poder votar. Cara, mas velho, até o negócio acontecer, vai demorar um pouquinho, né? A gente sabe que sabe que as coisas vão mudando e vai mudando devagar. Eu acho que através assim a gente não precisa fazer sindicatos, associações, ONGs, né? Mas talvez só começar a pensar coisas positivas e ter essas ações, né, já agregam para a cidade. Então, assim, daí eu estou aqui há 52 minutos conversando. Você está, mas o que tu tá fazendo? O que eu tô fazendo? Vou começar a explicar agora. Eu desenvolvo esse trabalho. Uma das coisas que até talvez tenha citado antes é de ter uma linha de pesquisa e de atuação e uma linha dos trabalhos. Hoje eu entrei, né, no mundo artístico e talvez a grande diferença de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, é essa parte assim, eu preciso entregar alguma coisa a mais que um desenho bonito. Posso ser modesto, cara. Não, eu vou entregar um desenho bacana, do melhor jeito que eu conseguir fazer, conforme minhas habilidades, né? Vou fazer com carinho. Eu não faço as coisas quando eu tô triste, eu não gosto de desenhar quando eu tô com raiva, eu gosto de desenhar numa boa, né? É bacana pra mim, é uma atividade que eu gosto, uma das coisas que eu sempre fiz na vida, deixei de fazer um tempo, voltei e é uma maravilha. Mas assim, o meu desenho, eu chamo de desenho, né? Eu acho que o meu desenho ele tem que levar alguma coisa para a pessoa. Ele tem que chegar, independente da forma. Claro, hoje a gente adapta as formas, né? Mas ele tem que chegar com um pouquinho a mais. Ele tem que chegar com uma ideia de música para a pessoa ouvir. E tem que ser uma música boa. E não estou falando de música com gosto. Sei lá, eu nunca fiz ninguém do funk, mas o funk tem uns funk bacanas, sabe? Tem assim, olha o que o cara tá falando. O cara tá falando se tu, sei lá, né? Tem uma do Gardel ali, que eu fiz um Gardel, né? O que tem a ver o Carlos Gardel? Cara, tem aquela lá do Por Uma Cabeça, né? Então, assim, o cara tá... ele faz uma metáfora com amor, o cara vai... Até me surgiu ontem essa música, eu não ouvi ela, mas, assim, o cara vai se jogar inteiro na coisa que ele tá fazendo, né? Pode não dar certo... Pode, né? Ele tá com medo de sofrer, de amor, mas ele faz uma metáfora com um jogo, né? Então ele tem medo de perder uma aposta. E ele diz que ele nunca mais vai apostar. Mas assim, se aparecer um pingo, né? Ele vai apostar, ele vai fazer, né? E isso é uma coisa bacana, assim. Você fala, não, é o Gardel, é bonito, é um cara de chapéu. Mas, cara, tu já ouviu a música, tu já entendeu a ideia, escuta esse som, vê essa coisa. Eu fiz o Santos Expedito, aqui tem um Santos Expedito. Quem é o Santos Expedito? Não, é o cara das causas expressas. A história do Santos Expedito é fantástica, né? Sem essa questão eu acredito em Deus ou não acredito em Deus. Legal, vai de cada um, não estou doutrinando ninguém. Mas o Santos Expedito tô com pouco tempo. O Santos Expedito é um cara que assim, por que ele é o santo das causas expressas? Porque ele gostaria de se converter e ele não se convertia de nenhuma forma, porque ele pisa num corvo e o corvo representa o danado, dizendo assim, né?
Amanhã tu te converte, amanhã tu te converte. E o Santo Expedito pisou no corvo e, né, daí ele empunhou a cruz cristã e disse assim, não, é hoje. Então, por que ele é o cara das causas expressas das coisas? Não, porque assim, ele, inclusive, dá um coaching. A história do Santo Expedito é um coaching, né, de procrastinação. Né? Então, assim, ele não deixou para fazer amanhã como era sugerido pelo danado. Ele se converteu hoje. Né? Então, ele sabe, professor a fé hoje. Então, essas ideias, assim, e eu não quero que ninguém seja devoto do Santo Expedito, não é essa a intenção, ou, né, enfim, né? Mas é passar essa ideia, é só, cara, faz essa reflexão, quem sabe isso é bacana da gente ouvir, né? E assim, daí assim, eu tento traduzir, no caso do Santo Expedito lá eu traduzi, eu botei amanhã no corvo e hoje na cruz. Então, até essa parte assim que a gente conhecer essas histórias, pesquisar ir um pouquinho mais a fundo, passar o superficial, assim, né? Porque às vezes a gente olha, legal, bonito e tal, tá, mas por quê? Tá, né? Isso entra na parte da cidade. Eu tenho 3 minutos, eu falei bastante, agradeço a presença de todos. Tem uma galera bacana que tá aí, depois eu vou dar uma olhadinha certinho, a gente segue trocando essa ideia. Agradeço muito mesmo, assim, o apoio. Eu digo assim que isso vale mais do que dinheiro e tal, né? Eu acho que assim, ter vocês aqui e depois eu vou tentar salvar essa live, deixar disponível e ter essa interação faz parte do projeto, né? Além de fazer parte do projeto, como fez o encontro, mas é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu também... Essa é uma das possibilidades de aproximação social que está no título do projeto, né? Que é a gente está longe, mas a gente não está isolado, a gente só não está muito perto, né? E assim a gente consegue falar pelas redes sociais, a gente consegue falar pelo WhatsApp, a gente faz videochamada, a gente manda áudio um pro outro, né? Toda a galera que entrou aí, a gente se comenta nas redes sociais, a gente, né? A gente se frequenta de uma forma diferente, de uma forma um pouco diferente, né? Mas assim, são as transformações que a gente vive, então é o que dá para fazer com o que a gente tem na mão. Hoje a gente não pode fazer um almoço agora tudo junto. Que sei lá, se fosse há um ano atrás, nem tinha fazer uma muvuca lá, sei lá, né? Petiscos, bebidas, né? Música e tal. Então, mas hoje a gente consegue fazer. Eu não queria perder essa oportunidade de falar e fomentar isso. A gente só está longe, mas a gente está pertinho, assim, através de outros meios. Né? Então, eu acho que é isso. Eu falei bastante. Se alguém tiver alguma consideração, alguma ponderação, alguma ideia, algum projeto, alguma reclamação, algum elogio, algumas coisas assim, e no que eu puder ajudar, também eu fico à disposição, como eu sempre estive. Eu sou um cara muito acessível. Às vezes eu demoro para responder porque eu não ando com o celular assim muito na coisa, mas é isso, tamo junto. Muito obrigado mesmo pela presença. Eu vou encerrar a live nesse momento, senão vou me emocionar demais. Obrigado, galera. Obrigado mesmo. Vocês são incríveis. Tá aqui o coisa. O e-book ele tá disponível no link na bio e também ele tá nos stories. Eu vou botar um destaque ali, porque isso até é para cumprir a parte do edital, ele precisa estar disponível de forma permanente. E o site também eu aviso vocês, né, que tá um pequeno problema técnico, mas tá na mão, tá lindo, vai estar todas as coisas aí, inclusive o vídeo. O vídeo tá no IGTV também, eu falo mais ou menos o que eu falei agora aqui. E estou à disposição, isso não é uma imposição, o diálogo está aberto, fiquem à vontade para as suas colaborações.
Obrigado mesmo, bah, vocês são incríveis. Coisa boa. Vou encerrar. 59h24. Como é que encerra agora? Encerrado. Encerrado.